Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Meu nome é Maurício Carvalho e hoje nós vamos ter um vídeo um pouco mais científico, um pouco diferente, parte da série de vídeos aqui do canal sobre a história da linguística, da ciência linguística, não uma descrição de uma língua específica, e sim sobre a compreensão teórica desse fenômeno tão humano e tão complexo que é a linguagem. Então aqui nós vamos falar sobre um pouco da linguística gerativa e do conceito de gramática universal, desenvolvido principalmente pelo linguista Noam Chomsky nos anos 50 e 60, e que hoje é um dos fundamentos da ciência linguística no mundo inteiro. A partir de meados dos anos 50, o linguista americano Noam Chomsky estabeleceu uma série de diretrizes que continuaram a guiar a pesquisa sobre a linguagem humana. A noção central da abordagem do Chomsky é a noção de uma sentença bem formada, que é a gramaticalidade. Você tem que saber se uma sentença é gramatical de acordo com as regras de um idioma, que pode ser, então, uma teoria abstrata capaz de gerar sentenças bem formadas, gramaticalmente corretas, num determinado idioma, é considerada uma teoria de gramática gerativa, ou seja, aquela que pega o vocabulário básico que está na nossa memória, de uma língua, aquelas palavras que estão teóricas, sem formar frases, e a partir desse vocabulário, desse repertório de informação linguística, de signos linguísticos abstratos que a gente tem na nossa mente, essas regras vão pegar essas palavras, combiná-las de uma série de maneiras, que no final vão produzir uma frase que é considerada gramaticalmente, formalmente correta no idioma. A gente sabe também que o número de combinações gramaticalmente corretas de palavras, ou seja, o número de sentenças que a gente pode formar em qualquer linguagem natural humana, isso já foi provado matematicamente, infinito. Não existe realmente um número de sentenças, nem mesmo um tamanho máximo de uma sentença única. Você pode falar que você viu a mulher, vírgula, a pedra, vírgula, a montanha, vírgula, o mato, vírgula, o cachorro. Tecnicamente, claro que a atenção humana vai acabar na prática, mas na teoria, uma frase com 50 bilhões de itens, de vírgulas, tecnicamente é gramaticalmente correta, não tem nenhum erro gramatical numa frase com um monte de palavras sequenciais depois de uma vírgula adicionando uma coisa após a outra. Então não tem como você colocar, realmente fazer uma lista de todas as sentenças possíveis no idioma, todas as combinações possíveis de palavras. Simplesmente é infinito, é maior que o universo. Essa infinitude das sentenças das linguagens naturais humanas são causadas em grande parte pela criatividade. Você pode atribuir coisas aleatórias e formar sempre frases, às vezes, que estão no limiar, frases improváveis, né, como o unicórnio cor-de-rosa comeu o sabonete do apóstolo de Jesus. Então, uma coisa completamente absurda, uma frase que nunca foi produzida antes no universo, mas você pode ficar produzindo infinitamente. A língua está aí para descrever qualquer coisa que acontecer no futuro, que a gente nunca pensou que fosse acontecer. A língua está aí para oferecer, através da sua combinação, uma maneira da gente descrever qualquer coisa que venha a existir no nosso mundo ou que a gente venha a imaginar. E o outro elemento que permite a infinitude de sentenças o mais importante deles, talvez, a recursão. Isso é inerente à estrutura das linguagens humanas, em que você pode repetir estruturas dentro de estruturas, sempre embutidas uma na outra, né, ou por vírgulas e adição final, como eu coloquei naquela frase da mulher, pedra e tudo mais, ou pela inserção de elementos no meio. A mulher viu o cachorro, a mulher que eu vi na rua viu o cachorro que eu comprei, que ela comprou. A mulher que eu vi na rua que estava molhada viu anteontem o cachorro que o meu vizinho comprou na loja que foi vista pela polícia do vizinho que eu conheci ontem. Assim por diante, você vai sempre adicionando, não só no final da frase, mas no meio, você vai colocando mais informações sobre cada palavra através de orações relativas, adjetivos, colocando todo tipo de informação adicional no meio da estrutura da frase, e isso não tem fim, tecnicamente não é uma regra que preveja um fim disso aí. Você pode ir acrescentando até onde for o limite prático, claro, da atenção humana. Tem uma hora que a frase vai ficar tão grande que você não vai se lembrar mais de onde ela começou. Mas, assim, pela gramática em si, não há um limite a ela. Então, tecnicamente, as frases não são infinitas em tamanho, como também infinitas em quantidade. E a partir daí, a gente tem que fazer a distinção entre a gramaticalidade e a semanticalidade.
correção gramatical não implica que a frase seja semanticamente correta. Uma frase pode estar completamente desprovida de qualquer erro gramatical, mas não faz sentido. A famosa frase do próprio Chomsky que ideias verdes incolores dormem furiosamente. Uma frase que não descreve nada, é impossível, mas não contém nenhum erro. Ideias verdes incolores dormem furiosamente. Justamente colocou palavras que são completamente impossíveis de ocorrer junto, num contexto natural, porque semanticamente, né, o nosso mundo não comporta ideias, não tem cor. Se elas não têm cor, elas não podem ser verdes, nem incolores. Ideias não são seres vivos que possam dormir. E se você está dormindo, não pode ser furiosamente, porque dormir implica placidez, ausência de movimento, ausência de fúria. Então, é uma frase que não tem nenhum erro gramatical. Não tá nenhum, você pode falar ideias verde incolor dorme furiosamente. Deve ser uma frase que está semanticamente e gramaticalmente incorreta. Ou seja, a gramaticalidade, a formação apropriada, adequada de uma sentença depende de caracteres gramaticais sintáticos puros e a interação também com a semântica. Você vai produzir frases que tenham significado no mundo, que façam algum sentido, embora esse segundo critério seja bastante variável, porque o mundo muda e também existem fantasias, imaginações, ficção científica, todo tipo de inovação tecnológica que transforma coisas impossíveis em possíveis. Então uma frase como "o carro me viu" seria uma coisa impossível pela maioria da história da indústria automobilística, mas hoje já tem carro que tem câmera e se move sozinho. Pode até o carro ver uma pessoa que está na rua e não atropela a pessoa, evita de atropelar uma pessoa, porque o carro pode andar sozinho. Então o carro realmente vê alguém, né? O carro detecta. Então essas coisas vão mudando com o tempo, a semântica muda. Mas a gramática da língua é bem formal, ela é bem fechada e você sabe que você pode falar, mesmo antes de ser possível, você podia falar que o carro viu uma pessoa, mas você não pode falar o carro uma pessoa viu, ou o carro pessoa uma viu, ou o carro pessoa viu, ou a carro pessoa viram. Tudo isso talvez até seja compreensível do ponto de vista semântico, mas qualquer falante nativo de português vai perceber que é uma frase, são sentenças agramaticais, ou seja, mal formadas. A partir daí a gente vai para o conceito de gramática universal, ou seja, de onde vem essa estrutura gramatical. A semântica a gente vem do mundo, a semântica vem da nossa inteligência e compreensão do mundo. A gente sabe que no mundo, tipicamente, objetos inanimados não veem, não sentem, não fazem nada. Então tem todo esse tipo de restrição, a gente sabe que uma ideia não pode ter cor e tudo mais, porque a gente conhece o mundo como ele é. Mas é a parte da formalidade gramatical, sintática, morfológica, de onde vem isso aí. Cada língua ela tem suas regras inventadas de maneira que pode variar infinitamente, ou existe um condicionamento biológico por trás da gramática das línguas, né? A gramática universal proposta por Chomsky, na verdade já foi proposta por vários linguistas antes dele, mas ele fez a proposta mais recente e mais bem formulada e mais famosa, que é a da gramática universal, a ideia de que a gente já nasce com alguma coisa no nosso cérebro que é uma estrutura linguística inata dentro do nosso aparelho cognitivo, que gera em todas as populações humanas línguas que são estruturalmente bastante similares entre si. A gente vê isso aqui já no canal. Aqui no canal MOPC Linguística, se vocês voltarem aí para as minhas descrições de idiomas do mundo, seja idiomas da Suméria antiga, da Índia antiga, idiomas dos aborígenes australianos, dos astecas, dos Yanomamis, línguas da África, línguas escandinavas, línguas do Oriente, chinês, japonês, tibetano. Assistam o vídeo de novo e prestem atenção em todas as similaridades estruturais que eu aponto entre todos esses idiomas, tanto que eu uso basicamente o mesmo modelo geral para descrever uma língua, mencionando itens como a posição dos argumentos em relação ao verbo, se é verbo, sujeito, objeto, ou verbo, objeto, sujeito, qual é a posição do sujeito e do objeto em relação ao verbo, né? Isso varia realmente de língua para língua, mas toda língua tem essa característica.
Toda língua tem um tipo de palavra que é classificada como verbo e tem substantivos que vão se relacionar com esse verbo de uma série de maneiras. É o agente da ação, o paciente da ação, o objeto que foi deslocado, etc, etc. O instrumento da ação. Toda língua tem a oposição entre verbos e não verbos, e nomes, substantivos. E todos os substantivos, em todas as línguas, ocorrem dentro de sintagmas nominais. Eu chamo de sintagma nominal, alguns linguistas do Brasil podem chamar também de frase nominal ou locução nominal. É o substantivo que vem acompanhado dessas palavrinhas que enriquecem o significado do substantivo, dão mais noção, mais informação sobre o substantivo. São os adjetivos que dão uma qualidade. Essa mesa é cara, mesa cara, cara é uma qualidade da mesa. No português o adjetivo tipicamente vem depois do substantivo. Daí tem a palavra como essa mesa cara, essa vem antes de mesa. Você não pode colocar mesa essa cara, ou mesa cara essa. É essa mesa cara. Por isso que eu falo que o português é uma língua DNA. Determinante. O que são os determinantes? São essas palavras como artigos e demonstrativos. O, a, os, as, uma, esse, essa, aquele, aquela, alguns, alguma, cada, em alguns casos. Essas palavras têm que vir no começo, elas vêm primeiro de tudo, depois vem o substantivo, depois vem o adjetivo, sendo que alguns adjetivos podem vir antes, alguns até devem vir antes do substantivo, como outro, mesmo, e alguns adjetivos de uso conotativo, né, como grande, se você falar grande de tamanho, vem depois, esse homem grande. Mas esse grande homem indica que você está dando uma noção de valoração subjetiva. Não é objetivo, não é o tamanho objetivo do homem, sim a grandeza moral de um ser humano. Então já é coisa diferente. Bom, mas isso é... Então, mas o interessante não é que no português a gente tem essas regras específicas, mas toda língua tem substantivos, adjetivos e determinantes. Nem toda língua tem artigos. Artigo definido é uma coisa bem rara, na verdade, mas palavras determinantes como esse, aquele, alguns, todos, cada, esse tipo de palavra, ele sempre tem nas línguas, sempre existe. E a posição dele nunca bate com a posição dos outros adjetivos. É bem diferente. Então, por isso que eu coloco sempre se uma língua DNA, ou AND, ou NDA, ou DAN, todas as combinações. E que eu saiba, eu sou o único linguista do mundo que faz isso. Não vi nenhuma obra, nem mesmo acadêmica de compilação de línguas no mundo que dê sistematicamente a ordem dos componentes do sintagma nominal de maneira clara, de maneira concisa, já como uma parte elementar das configurações do idioma. Então, o que a gente vê, eu realmente fiquei sabendo da gramática universal do Chomsky e de outros linguistas há muito tempo, e desde então, desde os anos 90, me propus a estudar especificamente não dá para estudar todas as línguas do mundo, claro, porque são 5.000 línguas, 6.000 línguas, sei lá, mas eu me propus a estudar pelo menos a maior quantidade possível de línguas das mais diversas famílias possíveis, né? Não dá para estudar todas as línguas, mas você pode pegar algumas amostras de cada família linguística, de cada continente, de cada grande grupo étnico. Então peguei algumas línguas nativas das Américas, línguas africanas, línguas dos aborígenes australianos, línguas do Extremo Oriente, também línguas antigas, porque a gente, quem sabe, com o tempo poderia mudar a língua, né? Mas podia haver a variação com o passar do tempo. Não tem variação, as línguas antigas são a mesma coisa que as modernas. Línguas da Europa, línguas tribais, línguas de povos caçadores-coletores, línguas de povos industriais, línguas que têm escrita há milênios, línguas que nunca tiveram escrita, línguas que são misturadas, como crioulos e pidgins. E você vê que, na verdade, todas as línguas têm essa estrutura. É o verbo versus o substantivo está dentro do sintagma nominal, o verbo tem uma posição em relação ao seu sujeito e seu objeto, existe a distinção sempre entre verbos transitivos e verbos intransitivos. Toda língua tem um tipo de negação, toda língua tem um tipo de interrogação, seja através da tonalidade ou de uma partícula de interrogação na frase. Toda língua tem um sistema de pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Eu, tu, ele, né, e alguma coisa na gramática que interage com isso. Toda língua tem algum tipo de marcação de caso, especialmente os casos não argumentais. Os casos argumentais são os casos que marcam sujeito e objeto do verbo, e no máximo objeto indireto. Ou seja, a pessoa que é o agente da ação
um elemento que é o objeto da ação, né, o paciente da ação, o recipiente de uma doação, né, e também daí tem a marcação de circunstância. Onde aquilo aconteceu, quando, como, por que meio, desde quando, até quando. As condições de modo, espaço e tempo, que vão ser indicadas por preposições ou posposições. Né? E aí a gente também volta a Chomsky. A partir das descobertas de Chomsky, a gente viu que os constituintes, né, eles têm uma ordem que bate entre si dentro da língua. A ordem dos constituintes desses vários componentes, por exemplo, a ordem do verbo em relação ao seu objeto, se correlaciona com a ordem da preposição em relação ao seu objeto. Então, quando o verbo vem depois da palavra aquele que o complementa, uma língua quando você fala que o homem a maçã comeu, tipicamente essas línguas onde o verbo vem no final, a preposição também vem no final, não vem antes da palavra. Então você não fala em São Paulo, você fala São Paulo em, a palavra em, né? Você não fala vizinho com o vizinho, você fala vizinho com. A preposição vem depois da palavra. Isso é uma descoberta recente da linguística, graças à linguística de Chomsky, que percebeu que tinha uma relação entre o núcleo do sintagma e o complemento do sintagma. O núcleo é o verbo, o complemento é o objeto. Então, se o verbo vem depois do objeto, a preposição também tende. Isso não é uma regra universal, não é obrigatória, mas é uma tendência. Existe uma relação estatística muito forte entre o verbo vir depois do seu objeto e a preposição também vir depois do seu complemento. É uma relação menos forte, existe também com o sintagma nominal. Tecnicamente, a maioria das teorias considera que o sintagma nominal tem como núcleo substantivo, o nome. Então, tecnicamente, se o nome é o núcleo do sintagma nominal, numa língua onde o verbo vem depois do seu complemento, o substantivo também tem que vir depois dos seus complementos. Então, tecnicamente, a gente teria que ter línguas onde o verbo é final, a língua tem que ter o adjetivo vir antes dela. O substantivo tem que vir antes do adjetivo. E o determinante também. O substantivo tem que ser a última coisa, porque o verbo é a última coisa e a preposição também é a última coisa. Isso acontece, por exemplo, no japonês, no coreano e em muitas línguas do mundo. Acho que assistam meu vídeo sobre as línguas da Índia. Na Índia, todas as línguas são de verbo final, ou seja, o verbo vem depois do objeto, a preposição é uma posposição, ou seja, ela vem depois da palavra a que ela se refere, e a locução nominal, o sintagma nominal, tem o substantivo como seu último elemento. São línguas Dan, D-A-N. Então, nessas línguas da Índia, sejam as línguas do norte da Índia, que são as línguas indo-europeias, ou as línguas do sul da Índia, que são as línguas dravídicas, todas as línguas indianas seguem esse alinhamento de direcionalidade do núcleo. É uma palavra bem sofisticada para dizer que o núcleo do sintagma vem no começo ou no final. Se em um tipo de sintagma o núcleo é final, a tendência é que os outros sintagmas também tenham seu núcleo aparecendo no final. Tá? Então, isso é uma das descobertas práticas, né, da teoria sintática moderna, teoria linguística moderna, que deriva da teoria gerativa, gramatical, grande parte baseada na obra de Noam Chomsky.